Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. E o presidente Jair Bolsonaro participou nesta sexta-feira em Porto Seguro, no sul da Bahia, de evento celebrando o 22 de abril, data da chegada dos portugueses ao Brasil. No caminho até o evento, o presidente mais uma vez foi recebido por uma multidão nas ruas. Pessoas seguravam bandeiras do Brasil e aplaudiram Bolsonaro. Em seu discurso, ele falou sobre a importância do dia 21 de abril e o caso Daniel Silveira. A gente está vendo aí as imagens da recepção ao presidente em Porto Seguro. Ontem foi agora um dia sim, importante para o nosso país. Não pela pessoa que estava em jogo, ou por quem foi protagonista deste episódio, mas do simbolismo de que nós temos mais que o direito, nós temos a garantia da nossa liberdade. O presidente também falou sobre a dificuldade de algumas decisões. Vocês devem saber também como as decisões, muitas vezes, são difíceis. Mas eu sei que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós não deixaremos de, na hora certa, seja com sacrifício do que for, tomar a frente e dar um rumo para o nosso Brasil. Também no evento, o ex-ministro João Roma falou sobre o caso de Daniel Silveira. No 21 de abril desse ano, teve mais um episódio na história da nossa República. Bolsonaro salvou da forca o novo Tiradentes do Brasil. Ele, com muita coragem, enfrentou estruturas para que a nossa democracia seja cada vez mais fortalecida, para que nossas instituições estejam equilibradas, mas que todos eles se lembrem que nós não temos pagadores de impostos para sustentar uma burocracia que olhe para o seu umbigo, mas nós precisamos sim de gestores públicos que olhem para o nosso povo sofrido. José Maria Trindade, abre esse giro com vocês. Sua avaliação sobre essas declarações do presidente Bolsonaro, do ex-ministro João Roma. João Roma, deputado da Bahia, era aliado do ACM Neto, que não queria que ele assumisse um ministério aqui na Esplanada, né? E ele peitou e assumiu o ministério, se afastou do ACM Neto e hoje é um nome importante na Bahia, aí, como um dos novos políticos da nova safra. Porto Seguro, cidade maravilhosa, por onde começou o Brasil, por onde o Brasil foi descoberto, e é o início ali de uma revolução na Bahia que está mudando. A Bahia está mudando. A Bahia não é do PT, não é do Lula. Tem sim uma parcela forte, a gente sabe que sim, mas não é toda. Esse evento foi muito importante, o presidente tocou em pontos sensíveis, inclusive sobre essa decisão. Ele sabe que não se trata de unanimidade, mas todos admitem a defesa da liberdade e a indicação de ninguém pode tomar conta do Brasil como se fosse dono da pátria. O Supremo Tribunal Federal não pode se transformar nesse poder que se agiganta e engole os outros. Então, uma fala importante do presidente Jair Bolsonaro. E olha, Vitor, essas viagens aí do presidente da República pelo país são muito importantes. Esse contato direto com o povo é muito importante. Não só como candidato, pré-candidato no caso, mas também como governante, para sentir ali como estão os brasileiros em cada canto do país. Viagens importantes. Bom, e agora sim, conforme prometido, já que com a gente, presença especial hoje aqui no Pingos, Ricardo Salles com a gente também. Boa noite, Salles. Boa noite, Brown. Boa noite a todos. O que achou dessas declarações hoje do presidente na Bahia? Olha, o presidente colocou o ponto como ele deve ser, ou seja, um dia importante para o Brasil para manter, principalmente, o equilíbrio entre os poderes. Nenhum poder deve se sobrepor ao outro, né? A Constituição Federal, ela foi desenhada, com todos os problemas que eu entendo que há na Constituição de 1988, ela foi desenhada para ter os freios e contrapesos. Aliás, essa foi uma lembrança dito por vários ministros do Supremo durante muito tempo, que o regime, o sistema de freios e contrapesos está aí para isso. Cada poder fiscaliza o outro de uma forma diferente, né? E se também limita no exercício das suas ações em razão da não invasão das competências do outro poder. Então, me parece que, a prevalecer o bom senso, esse assunto deve ser encerrado. Se não for encerrado, é porque o bom senso não está prevalecendo. Você, Fiuza? Mais uma imagem emblemática, né, Vitor? Nós estamos vendo ali, aquilo não é
um comitê, um gabinete, um auditório refrigerado. Aquilo é a rua, aquilo é o país a céu aberto. E é uma constatação objetiva e simples que a gente faz, que o presidente da República atualmente é o único político que está emoldurado com o agente do país, com as pessoas, que, por outro lado, evidentemente, onde a gente está vendo esse péssimo protagonista que a gente está discutindo aqui, que é o Supremo Tribunal Federal hoje, pela sua atual composição, ele não gosta disso aí. Ele toma medidas, por exemplo, para cercear liberdade de expressão nas redes sociais, que hoje são a praça pública, que hoje são o espaço da opinião pública. E cada vez mais, Vitor, pessoas se reúnem e vão às ruas em manifestações gigantescas, como nós vimos no ano passado, principalmente contra condutas como essas do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo, que são de caçar a liberdade de várias maneiras, não preciso nem dizer como transcorreu durante a pandemia, né? Esse jogo que nós acabamos de ver de um partido político que vai lá ao Supremo, pede alguma coisa, ele concede, e assim eles fizeram aquele ajuntamento ali com governadores e prefeitos para maltratar a população. O resultado foi esse. A população foi maltratada, foi cerceada, né? Foi aviltada no seu direito, como nós cansamos de ver. Essa cena continua sendo o emblema da resposta a isso, da resposta a essa tirania de gabinete, dessa tentativa de artificializar a democracia. Agora, sobre a decisão do presidente, mais uma vez, né? A graça que aí agora está nas mãos da ministra Rosa Weber. A gente sabe que uma das frases que caracteriza uma sociedade civilizada é aquela famosa: decisão judicial se cumpre. Só que o Brasil está sendo obrigado a fazer a pergunta: e quando a instância máxima da justiça passa a não respeitar o direito? E quando a instância máxima da justiça passa a fazer política contra um dos poderes ostensivamente? O que você faz diante deste direito que deveria ser soberano? A população está com essa dúvida. O presidente usou, mais uma vez, um instrumento legal, constitucional, que nós acabamos de ver os ministros da Suprema Corte afirmando, descrevendo esta legalidade. Se eles fizerem um cavalo de pau nessa decisão, evidentemente que o povo já vem vendo a conduta do Supremo e essa talvez vá ser a mais flagrante, a mais visível e a mais revoltante para essas pessoas todas que a gente está vendo na Bahia, mas que nós temos visto aí nos últimos anos, especialmente no ano passado, no Brasil inteiro. Então, essa população, evidentemente a gente se dirige aqui aos ministros do STF, ela está, senhores ministros, com uma desconfiança de que a máxima corte está fazendo política. E se a máxima corte fizer política sobre esse fato, que já dissemos aqui várias vezes, já não é mais a dimensão de um parlamentar, o deputado Daniel Silveira, ele se tornou um caso simbólico, é claro que uma decisão como essa do Supremo não vai ser só uma sabotagem ao Bolsonaro para ficar bem nas manchetes do consórcio. Isso aí vai ser um ato que vai, com certeza, revoltar essas pessoas que estão indo às ruas por liberdade e estão com muito pouca paciência para os atos de vontade do Supremo. E agora sim, volto com você, Ana, na questão que a gente debatia aqui antes da entrevista com o Ivan, o discurso de hoje do presidente Jair Bolsonaro no evento em Porto Seguro, na Bahia. Queremos ouvi-la também, Ana. Bom, Vitor, primeiro que as imagens, né, elas devem ser devastadoras, não apenas para os candidatos aí nessa corrida presidencial em outubro, mas para o próprio STF, né? Para a imprensa também militante, você passar 24 horas todos os dias pensando ali, Randolph, né?
como eu posso atrapalhar esse governo, como eu posso atrapalhar o Brasil, que ação eu posso bater lá na porta do STF, impetrar alguma coisa, como eu posso derrubar a narrativa e as imagens, né? Como eu posso fingir que o presidente Bolsonaro não tem uma conexão orgânica com o povo, porque isso aí você não tem como fabricar, né, Vitor? Esse tipo de imagem aí é muito difícil você colocá-la na realidade de maneira artificial. Então, isso deve ser devastador para essa turma aí. Mas o objetivo do STF, desse STF político, eu acho que ele não acaba com essa graça presidencial. Não, Vitor, eu acho que até outubro, tanto o STF, quanto a oposição, quanto a imprensa, a velha imprensa, eles vão continuar aí tentando minar o caminho do presidente Jair Bolsonaro. Eu não queria deixar uma coisa que eu percebi no discurso do presidente, pode parecer uma bobagem, um pequeno detalhe, Vitor, mas o presidente falou no simbolismo do dia de ontem. Quando ele fala no simbolismo, né, eu acho que o presidente ele quer trazer algo bem maior do que apenas o dia de ontem ou o ano de 2022. Eu acho que ele faz um contexto, ele faz uma conexão histórica, né, traz um contexto histórico, né, e nesse ponto ele, falando de simbolismo, ele fala da maldade, da tirania, do narcisismo, do abuso de autoridade. Isso tudo, né, todos esses pontos viajam através da história, trocam as vestes, mudam aí as roupas, mas se reestruturam e seguem aí um caminho que hoje nós temos visto no Brasil. Então, quando o presidente fala de simbolismo, eu acho que ele mostra que o absoluto desrespeito às leis não é uma coisa nova, né? O abuso de autoridade, o autoritarismo, a tirania não é tão novo assim, e que é preciso entender que tipo de roupa é trocada exatamente para a gente combater e não deixar que a nossa Constituição seja desrespeitada. E para isso nós temos que pressionar também o Senado esse ano e os candidatos à Casa Legislativa.